Amém, glória a Deus. A paz da igreja? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, Deus, por esse momento em Tua presença, Pai. Obrigado pela liberdade, Pai, que o Senhor nos dá. Senhor, de te louvarmos, te glorificarmos, Pai, assim como nós fizemos, Pai. Deus, obrigado pelo Seu Santo Espírito, Pai, que está neste lugar. Oh, Deus, como eu posso sentir Seu Santo Espírito aqui, Pai. Pai, enche-nos, Pai, nos guia com Tua palavra, Pai. Pai, nos faz cada dia mais e mais, Pai, reflexos do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Amém. Meus irmãos, algumas histórias na Bíblia que toda vez que eu leio, pode ser a terceira, quarta, quinta, sexta vez, e toda vez aquela mesma passagem, ela me traz algo diferente. E isso eu não tenho outra explicação, a não ser algo divino, natureza divina. Que o Senhor, como que o Senhor revela a palavra do Senhor para a gente, mesmo sendo uma história, uma parábola, qualquer coisa que a gente já tenha lido. E assim mesmo, o Senhor traz algo diferente da palavra dele, amém? Há um tempo atrás eu estava conversando com o pastor César, grande amigo nosso, acho que todos nós conhecemos ele, mas uma bênção aquele homem. E a gente estava conversando brevemente sobre o capítulo 15 de Lucas. Eu gostaria desde já vocês abrissem, por favor, a Bíblia de vocês, no capítulo 15 de Lucas, que nós vamos ler algumas histórias ali dentro daquela parábola, amém? E preste bem atenção, porque eu falei que nós vamos ler histórias dentro de uma parábola. Porque hoje eu quero te incentivar, da mesma forma que o Senhor fala comigo, às vezes na mesma palavra, na mesma história, na mesma palavra, a começar a ver a palavra do Senhor e pedir que o Espírito Santo de Deus revele no seu coração o que Ele quer falar com você através daquela palavra. Irmãos, a palavra do Senhor é rica e ela é viva. Posso ouvir um amém? Amém? Ela é viva, ela fala conosco. Se os nossos corações estiverem abertos, eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco através da palavra dele. Então, com Lucas 15 aberto, irmão, esse capítulo maravilhoso. Assim como toda a Bíblia, né? É difícil falar um capítulo que é ruim da Bíblia, mas esse é demais. Mas como? Você pode me perguntar, né? Mas como? Como? Sou grato que você perguntou isso. Hoje, meus irmãos, eu quero despertar esse interesse em você. Mas como que a palavra de Deus pode falar diferente comigo? Mas como que a palavra, mesmo sendo um capítulo, um versículo, uma parábola que eu já li, como que essa palavra do Senhor, ela pode falar comigo da mesma forma? Irmãos, nós temos que começar a ler a Bíblia também em ângulos diferentes. Tentando entender não só a letra em si, mas entendendo o que estava passando naquela época, o que era a história que estava passando naquela época, quais eram as tradições que estavam passando naquela época, tudo isso. Meus irmãos, Deus pode falar até com a cultura a qual a palavra do Senhor foi escrita com a gente. E eu creio que Ele é poderoso para fazer isso. E antes de nós começarmos essa mensagem de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Por quanto tempo você procuraria por algo valioso que você perdeu? Por quanto tempo você gastaria procurando? As mulheres casadas, né, aquele diamantão bruto desse tamanho aí no seu anel. Se você perder esse diamante, você vai lá, vou só comprar outro, ou você vai revirar a casa inteira até achar esse bendito. Algo valioso, não pode ser substituído. Pelo menos conhecendo a minha esposa, eu sei que ela reviraria a casa inteira e faria procurar com ela também, né? E aos homens casados aí, né? Se perder a sua aliança. Vixe mesmo, né, irmão? Se não por medo, né? Mas pelo valor sentimental que ela tem, eu tenho certeza, irmão, se não fosse por livre e espontânea pressão, você iria procurar essa aliança até achar. Ou melhor, nem tira do dedo, né? Posso ouvir uns 2 ou 3 amém? Nem tira do dedo, meus irmãos. Mas é porque é algo valioso. A aliança que nós temos, os homens têm aliança de ouro, as mulheres com esses anéis que custa às vezes uma moto, né? Que custa às vezes uma moto. Custa uma moto, meu irmão. Esses anéis não é porque é caro, irmão, que é valioso para ela. Mas é o valor sentimental que elas têm sobre essa pedra, sobre esse diamante, que seja um anelzinho fininho, mas aquele anel, aquela aliança é valiosa, porque não pode ser substituída, meus irmãos. E hoje, enquanto nós lemos esse capítulo 15, nós podemos ver que já começa de uma forma bem singular. Singular não, né? Que a gente pode ver que, principalmente nos evangelhos, isso é um tema bem comum até.
Começa com Jesus conversando, debatendo com os religiosos daquela época, que agora estavam criticando Jesus porque ele recebia os pecadores, ele estava com aquelas pessoas que eram à margem da sociedade. Então, mais uma vez, os líderes religiosos estavam criticando Jesus. E ali, em resposta, Jesus compartilha uma parábola que tem 3 histórias: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Cada uma revelando o coração de Deus pelos perdidos e o imenso valor de cada alma. E até o final dessa mensagem você vai entender o porquê que eu falo que esse capítulo 15, ele é uma parábola com 3 histórias. Você vai entender, olhar essa parte da Bíblia, esse capítulo em si, de um ângulo diferente. Entender o que o Senhor está querendo, qual que é o coração do Senhor dentro desse capítulo 15. Então hoje juntos nós vamos aprender a analisar essa parábola bíblica, tentar entender algo que muitos de nós, infelizmente, meus irmãos, eu glorifico a Deus não na MP Church, mas muitos cristãos perderam o que é o valor dos perdidos. O valor que uma alma tem para o Senhor. O valor que aquele que sofre tem para o Senhor. E aprofundando agora no texto, a primeira história que a gente vê dentro dessa parábola é a ovelha perdida. Essa primeira história, que está em Lucas 15, nos versículos 4 a 7, diz o seguinte. Versículo 4 diz: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 e no campo vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos, diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a ovelha perdida. Eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender. Analisando essa passagem, meus queridos, nós podemos ver 3 coisas. Nós podemos ver Deus, nós podemos ver algo no lugar certo, nós podemos ver algo no lugar errado. E é bem claro que a gente pode ver Deus como a figura do pastor, procurando aqueles que estão perdidos. Nós podemos ver aquele que está no lugar errado como uma ovelha, 1% de um rebanho que está no lugar errado. Nós podemos ver 99 ovelhas, que são aqueles que já são salvos, que estão sendo cuidados, no lugar certo. Claramente nós podemos ver Jesus como o pastor, meu irmão. Podemos ver Deus, o cuidado de Deus, o cuidado de Jesus com essas ovelhas. E a primeira reação que muitos de nós temos, isso já é algo até que às vezes pode parecer maçado, mas outra vez eu quero trazer uma visão diferente para você nessa manhã, nessa noite. Eu estou acostumado com a manhã, com essa noite. Talvez você esteja assistindo de manhã, né? Amém? Tá vendo? Talvez você esteja assistindo de manhã. Então a gente está cobrindo tudo. Talvez a primeira reação que muitos têm é: que pastor irresponsável. Deixar 99% de um rebanho por causa de 1%. Deixar todos aqueles dentro de um lugar para ir atrás de uma. Mas em vez de olhar dessa forma, meus irmãos, eu gosto sempre de olhar da forma que Deus valoriza profundamente cada indivíduo, mesmo que seja 1%, mesmo que seja mesmo que seja aquele 1. Deus é assim mesmo, Ele valoriza cada um dos que estão perdidos, mesmo que seja apenas 1%. Mesmo que para o mundo seja algo tão irrisório, 1%. O que é 1%? Não é nada, mas para Deus é. Para Deus tem um valor. Para Deus custou algo. Para Deus custou algo que nós não podemos entender o quão valioso era. E olha a curiosidade aqui, né? Eu já até falei isso uma vez e eu acho isso muito interessante, porque eu ainda vejo, às vezes, quando mexendo na internet, no Reels, lá vejo as pessoas ainda falando dessa sofisma, né? Que naquela época, quando os pastores encontravam ali a ovelha, quebrava a perna da bichinha, colocava nas costas e levava. Irmão, que cuidado é esse? Então, a gente tem que ter cuidado até quando lendo a Bíblia com essas mentiras, né? Meus irmãos, imagina se Deus fizesse isso com esse 1%. Porque assim, nós falhamos às vezes em entender não só o contexto, mas qual que era ali a tradição daquela época. Não era isso, meu irmão. A palavra do Senhor está dizendo aqui que ele se alegrou quando viu aquela ovelha. Ele se alegrou de tal forma que ele chamou pessoas para estar junto com ele e se alegrar com ele. Eu não sei você, mas eu cresci um pouquinho na fazenda. Um cavalo, quando quebrava a perna, meu irmão, era bala, morria. Então, meus irmãos, essa ovelha perdida,
Não é que o Senhor causa dor nela para trazer ela para dentro do aprisco outra vez, não. O Senhor pega aquela ovelha e com alegria carrega nos braços. E com alegria leva para perto dos outros 99%. E com alegria ele regozija na presença daquela que estava perdida. Assim como nós lemos agora, o valor de um injusto que se arrepende. No céu há festa. E da mesma forma eu vejo que o Senhor é com nós. Não é quebrando perna para fazer com que você volte, não. Mas Ele com alegria, com amor, Ele busca. Entenda que não é que seja que os 99 que ficaram não sejam valiosos. Mas o Senhor sabe que aqueles 99 que já estão dentro do aprisco, estão sendo cuidados, conhecem o amor do Pai. Mas aquele 1%, aquele que está fora da presença dEle, merece e foi pago um preço por ele. Ele sabe que aquele precisa desesperadamente da presença. Não só da presença, mas precisa desesperadamente do cuidado que só o Senhor pode dar. E Ele usa você e eu para trazer esse cuidado para as pessoas. Ezequiel 34, 11 e 12 diz: porque assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde forem dispersas num dia de nuvens e trevas. Também podemos ver o salmista cantando como o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar. Então, qual é o valor daquele que está perdido para você? Será que nós estamos dando o mesmo valor que o Senhor dá para aquele que está perdido, para aquele 1%, para aquele 1%? Meus irmãos, ao perdido vale a pena deixar aqueles que estão sendo cuidados. Eles merecem ser encontrados onde estão e merecem o cuidado que eu e você um dia recebemos. Que eu não sei você, mas quando eu cheguei, menino estava cheio de carrapicho. A lãzinha estava ruim. Mas o Senhor cuidou. O Senhor te usou, o Senhor moldou. E não que eu ainda seja a imagem e semelhança dele, ainda estou em processo. Estou chegando lá, em nome de Jesus vou chegar lá. Mas Ele sabe que essas pessoas precisam desse amor, precisam conhecer esse amor. Precisam conhecer esse carinho que só Ele pode dar, meus irmãos. Eu não faço muito isso, mas olha para o irmãozinho que está do seu lado aí. Fala assim, ó, Deus vai usar você para trazer essa ovelha. Amém? Então cada alma importa, cada pessoa importa. Eles são filhos amados de Deus. Quem é a ovelha em sua vida, meus irmãos, que precisam ser buscada, que precisa ser cuidada, que precisa de sentir e receber esse amor que só o Senhor pode dar? Quem é essa pessoa? Eu quero te encorajar, meus irmãos, a realmente pensar nisso. Quem é a ovelha que eu tenho que ir e buscar? Que eu tenho que ir e mostrar o amor que só o Senhor pode dar. E continuando, então pense nisso. Cada alma tem um valor. Tem uma ovelha que você tem que ir buscar. Tem uma ovelha que você tem que mostrar o amor que o Senhor já deu para aquela ovelha para ela. Amém? A segunda história dentro dessa parábola, a moeda perdida. Lucas 15, nos versículos 8 a 10, então diz: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, e olha só o quão lindo isso é, da mesma forma que teve alegria, agora essa mulher diz, a palavra do Senhor diz, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então nós acabamos de ver que aquele então que é trazido de volta para o aprisco, tem alegria na presença do Senhor, e aquele que é encontrado outra vez, aquele pecador que se encontra e se arrepende na presença do Senhor, outra vez há. Ao ler essa passagem, meus irmãos, nós podemos pensar facilmente em algumas coisas. Mulher perdeu a moeda, mulher saiu que nem doida procurando a moeda, mulher achou a moeda, tem dinheiro de novo, então vamos gastar agora para se alegrar, né? Não é tão simples assim. Outra vez, eu gosto demais de encorajar a todos que quando lê a palavra do Senhor, entenda traços culturais que estão acontecendo. A moeda aqui nessa palavra, ela tem um significado muito mais profundo. Essa moeda aqui não é segredo para ninguém, ela é o dracma,
que ele é o pagamento de um dia de trabalho de uma pessoa. Trabalhou o dia inteiro, ralou, limpou casa, fez tudo aí. 1 dracma. Fechou o seu dia. 1 dracma, certo? Só que, por que essa moeda era diferente? Você pode me perguntar, mas como? Como? Amém, Thalita? Então, como você pode me perguntar que essa moeda é tão mais importante? Havia uma tradição que remete àquela época, não é uma tradição completamente hebraica, mas havia uma tradição que toda mulher, quando ela casava, ela recebia como se fosse uma tiara, como se fosse um pano mesmo, cheio de moedinhas. E essas moedinhas, ela era não só para adornar a noiva, mas ela também tinha muitos significados para aquela época. Essas moedas ela eram tipicamente dadas à noiva pelo seu pai. E isso significava não só que aquela mulher agora não estava mais disponível para o mundo, não era mais disponível para se casar outra vez, mas ela era uma mulher que agora tinha honra. Ela era uma mulher que agora tinha um homem do lado dela, o qual a respeitava, o qual a amava, assim como o Senhor nos chama para amar nossas esposas. Mas ela também declarava a sua independência. Que no caso da falta do esposo, ela tinha como recomeçar a vida dela com aquelas dracmas. E porque ela tem apenas 10 dracmas nessa diadema, nesse pano na cabeça dela, a gente pode ver então que ela vinha de uma família pobre. Imagina, às vezes, para a gente, que em nome de Jesus é próspero aí, que tem $50 mil aí na conta, né? $1.000 é nada, né? Mas para ela, 1 dracma era quase que tudo. Era quase que tudo para ela. Então ela tinha apenas 10 moedas. Então a gente pode ver que essas mulheres ricas, então, usavam essa mesma faixa com dezenas e dezenas de moedas. Mas para ela, uma moeda era 10% de tudo que ela tinha para o futuro dela. E não só isso, mas a cultura também naquela época dizia que não judaicas, né? Porque judaicas, se traísse, era apedrejado, né? Mas na cultura daquela época ali, falava o seguinte, que se a mulher fosse infiel, uma daquelas moedinhas eram tiradas. Ou seja, aquela mulher, mesmo honrosa, uma mulher que honrava seu esposo, agora faltava algo que dava a glória para a vida dela. Faltava algo que completava essa mulher, que completava a honra dessa mulher, que completava a tradição que mostrava que ela era uma mulher de honra. Se ela perdesse totalmente essa moeda, onde ela fosse, o povo iria olhar para ela e aquela ali traiu o esposo. Aquela ali fez algo que não deveria. Então, meus irmãos, enquanto ela não achasse essa moeda, a honra dela não estava completa. O adorno dela, a beleza dela como esposa, não iria estar completa. Então, aquela moeda tinha um valor muito mais que só monetário. Não era só um dia de pagamento, não, mas era a honra daquela mulher. Era a beleza daquela mulher como uma esposa. Então, olhando para essa passagem por essas lentes, nós podemos ver que essas moedas estavam lá para trazer glória à noiva. Enquanto aquela moeda estivesse desaparecida, ela estava incompleta. Então, com isso em mente, é fácil a gente entender que a perda de uma moeda foi suficiente para fazer com que essa mulher se desesperasse até encontrá-la. Irmão, para essa mulher, a sua vida não poderia estar completa até que ela encontrasse essa bendita moeda que ela tinha perdido. Essa moedinha, ocupava um lugar importante na vida dessa mulher. Nós temos que entender, meus queridos, que Deus, com ou sem nós, Ele é completo. A glória dEle é mais. Comigo ou sem eu, com você ou sem você, Deus é Deus. Mas olha que bonito isso é. Que quando nós somos salvos por sua graça, cheios do seu Espírito e usados para a sua glória, cumprimos a função de adornar o Senhor e glorificar o seu nome, assim como aquela moedinha glorificava aquela mulher. Nós cumprimos um papel muito importante de glorificar o nome do Senhor. Então Deus busca diligentemente, porque nós somos inerentemente valiosos para Ele. O preço foi pago e o preço foi alto, não foi só 1 dracma, foi uma vida, foi sangue derramado ali na cruz. Então, o nosso relacionamento foi restaurado. Então, o nosso valor, o 10% que aquilo representava para ela, na nossa vida pode parecer pouco, mas para ela era tudo. Era tudo.
E esse é o valor que o Senhor coloca em nós também. Não só no 1%, mas nos 10%, aquilo que ainda é pouco, mas parece irrisório, o Senhor dá o valor. Assim como aquela moedinha perdida, o Senhor, como nós acabamos de ler ali em Ezequiel, é Ele quem vai atrás dessa ovelha perdida, é pela graça, é pelo amor, é por quem Ele é. Então, irmão, quando nós entendemos o quão valioso aquela moedinha era para aquela mulher e o quão precioso é a vida de um perdido, é a sua vida, é a minha vida para o Senhor, e qual que é a nossa posição enquanto nós entramos na presença do Senhor, de glorificar o nome dEle, meus irmãos, algo tem que mudar na nossa vida. Não tem como a gente viver do mesmo jeito, não tem como eu olhar para um perdido e simplesmente falar, mais um homeless, vou passar. Não, meus irmãos, nós começamos a ver aquela vida assim como Jesus Cristo está vendo aquela vida. Nós começamos a ver, então, uma pessoa que ainda não conhece a Cristo com os olhos de Jesus. Que seja 1%, que seja 10%, ainda tem um valor preciosíssimo para o Senhor, porque o preço que Ele pagou por aquela vida, por mim e por você também, foi um preço alto. Foi uma vida, foi sangue derramado ali na cruz. Meus irmãos, e nós podemos ver de novo, Deus, algo no lugar certo e algo no lugar errado. Deus representado por essa mulher, buscando incessavelmente, buscando aqueles que estão perdidos, através da sua graça, através de mim e de você. Nós podemos ver outra vez uma moeda perdida, algo no lugar errado, 10%, que às vezes para a gente é muito pouco, mas para aquela mulher era tudo. Nós podemos ver então outras coisas no lugar certo, 10%, 90%, que são as outras 9 moedas. Então, meus irmãos, mesmo que nós, dentro da igreja, nos sentimos perdidos, o nosso valor permanece. Imagina para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Não é que são menores, não é que são menos valiosos que nós, mas o valor dele, quem deu, foi Deus. O valor daquele que está perdido, quem pagou, foi Deus, através do sangue do seu Filho. E mais uma vez, olha aí para o seu irmãozinho. Olha aí. Dificilmente eu faço isso, irmão. Então hoje eu vou aproveitar, viu? Eu vou fazer do ano inteiro hoje. Olha para o seu irmãozinho aí. Fala assim, dentro do olho. E ele vai usar você para buscar o perdido. Amém? Terceira história, então. O filho perdido. Nós vemos então no Lucas 15, 11 a 32. Diz assim no 12, Lucas 12, a partir do versículo 12 iremos ler. Diz assim, Lucas 15, 12. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu suas propriedades entre eles. Versículo 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Traduzindo, foi para a gandaia. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Meus irmãos, esse rapaz deixou todos os princípios bons que o pai ensinou. Deixou tudo aquilo que o pai providenciava para ele, uma vida debaixo da presença do pai. Ele deixou tudo para viver o que o mundo tinha. E qualquer semelhança com o que a gente faz de vez em quando é pura coincidência, né? É pura coincidência. Meus irmãos, e aqui, continuando no texto, nós podemos ver como que esse menino começou a passar dificuldades, tanto que começou a trabalhar com porcos, o que naquela época, para o povo judeu, era algo desprezível. Ele começou não só a trabalhar com eles, mas também a querer comer a comida que eles comiam. Só que ali, naquele momento, ele entendeu, meu pai tem coisa melhor para mim. Só que ele entendeu que ele desonrou ao pai também. E ele fez uma promessa para ele mesmo. Ele se arrependeu. Ele falou, peraí, eu tenho uma casa com um pai, mas eu o desonrei. Mas eu me arrependo do que eu fiz. Então, quando eu chegar na presença dele, eu vou falar, pai, errei, mas me toma de volta como um servo. Não precisa nem me considerar como seu filho. Então eu vou me humilhar na presença dele. Mas olha o que acontece a partir do versículo 20.
né? A seguir, levantou-se, foi para o seu pai, depois de ter realizado, caído ali a ficha, né? Dizendo que, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Tenho coisa melhor na casa do meu pai. Então ele se levantou, foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O pai, então, mesmo antes do filho falar qualquer coisa, sebo nas canelas, correu ao encontro do seu filho. O filho então lhe disse, e olha aqui, isso aqui que é interessante. Ele se arrependeu e ele falou, olha, eu vou falar isso aqui para o meu pai. Quando ele viu a reação do pai, ele não esqueceu da promessa do arrependimento que ele mesmo tinha. Ou seja, ele entendeu, se arrependeu, viu o amor do pai, mas assim mesmo o coração dele estava arrependido. E ele tinha que falar aquilo que ele tinha combinado que iria falar com o pai. Ele chegou e olha só, versículo 21. O filho disse-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, corre, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. E a história aqui, irmão, parece ser muito, muito normalzinha, né? Filho egoísta, pega seu dinheiro, vai para a gandaia, começa a passar fome, se arrepende, volta para a casa do pai. Na casa do pai, ele tenta então entrar como servo, mas o pai, com os braços abertos, o recebe outra vez como filho. Não só o recebe como filho, mas restaura a dignidade daquele homem. Restaura a dignidade daquele rapaz. Mesmo todo fedido, imagina, trabalhando com porco. Meu irmão, eu te garanto que nessa viagem ele não tomou banho. E assim mesmo, o pai o recebeu com um abraço. Imagina a coisa mais pedida que você pode pensar agora, você abraçando e com amor recebendo aquilo. Foi assim que o pai recebeu aquele filho, fedido, sujo. Mas ele não viu a condição do filho, ele viu o filho. Ele viu aquele que estava perdido. O pai tinha perdido 50% de tudo que tinha. Aí começa a apertar. Perdeu 50% daquilo que ele tinha. E olha só que interessante. As duas histórias iniciais que nós lemos dependeu de uma ação que alguém foi buscar, mas nessa dependeu de arrependimento. Essa dependeu de uma ação daquele que estava perdido, porque ele conhecia o pai. E ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. Agora, meus irmãos, para um pouquinho e pense a perspectiva do pai nessa história, né? Pedir a herança antes da morte, eu acho que até para os padrões de hoje é um insulto incomparável com qualquer outro. Você falar, pai, você morreu para mim. Eu quero meu dinheiro. Me dá tudo. Que eu vou para a gandaia. Foi isso que ele falou para o pai, certo? E o pai o fez, dessa mesma forma ele o fez. O pai, e mesmo depois que o pai levou esse tapa na cara, falando, pai, você está morto para mim, ele ainda recebeu aquele filho. Só que o filho mais novo jogou fora tudo que o pai tinha e lhe havia ensinado, todos os princípios da vida. E mesmo assim, o pai o recebeu como filho. Até mesmo a forma que o pai correu, outra vez, olhando pela perspectiva do pai, um ângulo diferente. Não só o filho pródigo, aquela história que aconteceu, mas para você pensar o pai agora. Primeiro, homens naquela época usavam túnicas, quase que um vestido, certo? Se um homem corresse, ele estaria correndo um grave risco de mostrar as vergonhas para as pessoas. Porque está correndo, o negócio levanta, imagina. É sério? O pai se dispôs a passar o ridículo para se aproximar do filho. E eu acho muito interessante isso aqui com a cruz, porque tem alguns relatos, é claro, né? Não necessariamente comprovado quanto a Jesus Cristo, mas tem alguns relatos que a crucificação romana era feita nu. Então Deus não poupou nem a vergonha para que um relacionamento fosse restaurado. Nem isso ele poupou.
Não só isso, meus irmãos, mas não era só a questão de talvez se mostrar demais e se expor à vergonha, mas tinha uma tradição naquela época. Irmãos, isso aqui explodiu minha mente. Tinha uma tradição naquela época que se chamava Kezaza. Kezaza, ela era uma tradição que, quando um filho chegasse e fizesse a mesma coisa com que esse filho aqui fez, literalmente falar que o pai estava morto, desonrou a família, o que eles faziam? Eles pegavam pequenos potes de barro, e colocavam na porta da casa, até que esse filho voltasse. Só que esses potes, eles tinham ali um papel muito importante. Quando esse filho arrependido, assim como os Chaves, né, volta o cachorro arrependido, assim como aquele pobre arrependido voltasse para casa, ele desonrou a família dele. Meus irmãos, o povo era bruto naquela época, viu? Desonrou a família, ok, os potinhos estão lá esperando por você, na porta da casa. O que eles faziam? O filho volta, arrependido, pai, fiz tudo de errado, me desculpa. As pessoas familiares corriam com aqueles potes na mão e os quebravam próximos ao pé daquela pessoa que desonrou. Isso queria dizer, você não faz parte da família mais. Você não é parte disso aqui mais. Então, quando nós entendemos por que esse pai correu, talvez, isso, de novo, irmão, não está na Bíblia, mas é uma tradição que ocorria. Mas você pode começar a pensar, porque as pessoas tinham que pegar aquele vasinho, correr e quebrar aos pés daquela pessoa. O pai, ele não ficou com medo de mostrar as vergonhas dele, mas ele queria evitar com que esta tradição tirasse um filho de dentro da família. Ele correu para que essa tradição não fosse efetiva na vida daquele filho. Mesmo que aquele filho desonrou, o coração do pai ansiava pela presença daquele filho. E não era o mundo que iria ditar o valor que aquele filho tinha. Não era o mundo que iria falar que aquele filho era filho ou não. Mas o pai sabia o valor que aquele filho perdido, que agora arrependido, voltava para casa. Não era o mundo que iria parar ele. Não é a vergonha que iria parar ele. Mas o valor estava naquele filho. Mesmo fedido, mesmo fazendo tudo de errado no mundo, ele não importava o que o mundo dizia sobre ele, que ele tinha que ser desonrado, não. Ele viu o valor que o filho tinha. Ele via o valor que aquele filho tinha. Não importa a tradição, meu irmão. Não importa a tradição que nós vivemos. Não importa a religiosidade, às vezes, que nós vivemos em nossa vida. O perdido tem sim um valor, e foi um valor alto que foi pago por ele. Por mim e por você. As tradições do mundo não podem ditar o valor do perdido. As tradições do mundo não podem ditar o meu valor, o seu valor para o Senhor. As tradições do mundo podem dizer que as coisas que você fez no passado, você não é digno hoje de ser chamado filho de Deus, mas o Senhor é quem corre ao seu encontro antes dessas tradições serem efetivas em nossas vidas e te chama de filho, e te chama de filha, te chama de valioso e valiosa na presença dEle. Porque foi Ele quem sabe o valor que você teve para Ele. Meus irmãos, então quando nós vemos um perdido, não tem a possibilidade de nós não entendermos o valor que aquela pessoa tem para o Senhor. Quando você olha para o seu irmão, poxa, isso aqui é chato. Não, ele tem um valor para o Senhor. E mais, ele te chamou para suportar, hein? Detalhe, viu? Detalhe. Meus irmãos, olha para o seu querido aí de novo. Olha para o seu irmão. E fala agora com a voz potente. Você tem um valor inigualável para Deus. Amém? Você é valioso, meu irmão. Não importa a forma que você está, não importa a forma que você esteve, não importa como que você veio, não importa como que o seu coração hoje está. O que importa é que você está na presença do Senhor. O que importa é que você está vendo, você está reconhecendo o valor que o Senhor deu pela sua vida. E não só isso, mas também você tem que reconhecer o valor que o Senhor dá pela vida de todos, daquele que está perdido, daquele 1%, daqueles 10% que às vezes para a gente é irrisório, mas para o Senhor há um valor alto por aquela pessoa. Não só isso, mas aos 50%.
E é muito interessante, meus irmãos, porque assim, nós podemos ver nessa história aqui dos filhos que tinha sim um filho que foi perdido. Nós podemos ver então Deus, outra vez, Deus, algo que estava perdido e algo que estava no lugar certo. O pai ali é a representação de Deus. O que estava perdido, claro, o filho pródigo, aquele que estava perdido. Mas nós vemos alguém que estava no lugar certo. O outro filho. Mas olha que interessante. O outro filho tem uma representação aqui que, nossa, meu Deus. Deus, aquele que está perdido, o filho, aquele que está na casa do pai, somos nós. Só que quantas vezes nós não aproveitamos a presença do pai? Quantas vezes nós simplesmente deixamos passar a presença do pai, assim como aquele filho fez. Aquele filho estava dentro da casa do pai e reclamou: pai, mas eu estou aqui o tempo todo, você nunca fez nada para mim, agora meu irmão volta aí fedido, e você faz tudo para ele. E o pai: está tudo aí, meu filho. Meus irmãos, quando nós reconhecemos o valor que o Senhor dá para nós, nós não podemos viver uma vida diferente a não ser na presença dEle. Desfrutando daquilo que o Senhor tem para mim e para você, desfrutando de uma vida transformada, desfrutando daquilo, às vezes do refrigério que o Espírito Santo tem para nossas vidas. Está difícil, tá? Mas o Espírito Santo tem um refrigério. Está doendo, tá? Mas o Espírito Santo tem a cura. Está doendo, tá? Nossa, é muito grande essa montanha assim, mas é o Senhor quem tem a vitória. Meus irmãos, quando nós entendemos que nós estamos no lugar certo, sim, tem perdido, sim, mas nós temos que reconhecer onde nós estamos. Nós podemos ser esse 50% que estava salvo, esse 50% que estava na presença do Senhor, mas não vai valer de nada se nós sabemos que nós estamos em um lugar certo, mas nós não desfrutarmos da presença do Pai. Se nós não desfrutarmos da presença daquele que é poderoso, da presença daquele que tem tudo, que nos dá tudo, que às vezes nos cura, que às vezes está conosco ali nos nossos momentos mais difíceis, meus irmãos. Sim, ao perdido. Sim, nós estamos no lugar certo, mas nós temos que aprender a desfrutar da presença do Pai enquanto no lugar certo. Não podemos perder o nosso foco quanto a isso. Você tem um valor, o perdido tem um valor, mas enquanto na presença do Pai, vamos desfrutar dessa presença, meu querido. Vamos desfrutar dessa presença do Pai. O principal ponto é, eu já estou terminando já. O céu se alegra com cada retorno. O perdido tem um valor e você tem um valor. Você e eu, nós fazemos parte dessa missão. Pela última vez, olha para o seu irmãozinho. Eu vou esperar, olha para o seu irmão. E fala para ele, para ela: você tem uma missão de buscar os perdidos. Amém? Amém. Você pode se levantar comigo, por favor? O foco principal do Pai é para o que está perdido. O foco de Jesus é no que está perdido. E isso Ele quer que nós entendamos hoje. Você tem um valor. Os perdidos têm um valor. As almas têm um valor. As pessoas ao seu redor têm um valor. E cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, ajudá-los a chegar aqui, para que eles possam chegar lá. Toda a história que nós lemos hoje, termina com a celebração. E é o que nós vamos fazer hoje. Terminar com celebração. Deus não fica irado quando os perdidos retornam, não, Ele se alegra. Os perdidos têm um grande valor e Jesus já sabia disso. Caso contrário, meu irmão, misericórdia de nós. Exatamente, Thalita. Exatamente. Nós temos um valor na presença do Senhor. O perdido tem um valor. E hoje eu quero te fazer 2 perguntas antes de terminarmos com celebração. Declarando o valor que nós temos na presença de Deus. Primeiro, e isso eu faço também para você que nos assiste, nessa noite, nessa manhã, nessa tarde. Se você é aquela pessoa que está perdida, que você está no lugar errado e se perdeu na sua jornada. Às vezes, meus irmãos, nós pensamos, mas está na igreja. Não, mas às vezes
estamos na presença do Senhor e nós não desfrutamos da presença do Senhor. Então o chamado aqui é o arrependimento, não tem outro chamado. E segundo, hoje nós aprendemos que há um valor no perdido. O perdido é valioso e ele precisa de Jesus. Então tem uma pessoa na sua vida que só você pode alcançar. Então minha segunda pergunta para você é: você entendeu a missão? Você entendeu a missão? Ir buscar o perdido. Meus irmãos, nós não podemos viver da mesma forma quando nós entendemos esse amor. Nós não podemos falar da mesma forma quando nós entendemos esse amor. Meus irmãos, e não tem outra forma do que refletir Jesus quando nós entendemos esse amor. Você tem um valor, nós temos um valor, e o perdido tem um valor para Deus. Vamos celebrar ao Senhor declarando que nós temos o valor? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Põe sua mão no coração. Comece a declarar essa música para você nessa noite. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo de inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar de um valor que você tem. Porque o Espírito Santo do Senhor está em você. Declare isso. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Sim, o Espírito Santo de Deus se move em você. O nosso valor foi dado por Deus, por Cristo ali na cruz. O valor do perdido não é diminuído porque ele está perdido, não. Mas os olhos do Senhor estão atentos para aqueles que precisam da presença dEle. Que sejam 1%, irmãos, a nossa missão é ir. Se que seja 10%, irmãos, a nossa missão é ir. Meus irmãos, e se nós não estamos nos desfrutando da presença do Senhor, a nossa missão é nos arrependermos, nos achegarmos ao Senhor e através disso liderarmos outros na presença dEle. Senhor, no nome de Jesus, coloca em nosso coração a certeza do valor. Coloca em nosso coração, Senhor Deus, Pai, a coragem de ir buscar os perdidos. Coloca em nosso coração, Senhor Deus, o ardor do Espírito Santo do Senhor pelas nações, pelas pessoas que ainda não te conhecem. Deus, nós sabemos o valor que nós temos e nós reconhecemos o valor que o perdido tem para o Senhor, Deus. E nós entendemos a missão nessa noite, Pai. E através do Santo Espírito, do poder que só Ele pode nos dar, Pai, nós iremos em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo do Senhor, seja comigo, seja com você que nos assiste nessa noite, agora e sempre, em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Então diga, você tem o valor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Fala pro irmão aí, vai. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Aleluia. Você tem valor. Aleluia. O Espírito Santo se move em você.
Meus irmãos, missão dada para um crente tem que ser missão cumprida. Quão valioso é o perdido para o Senhor. E valioso ele tem que ser para mim e para você. Amém? Deus te abençoe. Que o Senhor possa ser com você, te dando coragem para ir buscar o perdido. Te dando força para quando você vê aquela ovelhinha perdida, pôr nos seus ombros e levá-la de volta para o aprisco. Amém? Deus te abençoe. Nos vemos no domingo. Nós temos cantina hoje também, viu? Fica à vontade.